O Febrac, menino Brac, isso? Eu já sou no preferencial Brac, né? Mas graças a Deus vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero saber que hora que vocês vão embora, porque o pastor foi convidado para pregar na igreja do amigo dele, e chegando lá ele perguntou: que hora que o culto, até quando eu posso pregar? E o pastor falou: fica à vontade, você pode pregar até a hora que você quiser, só que 9 horas o povo vai embora. E como eu não quero continuar pregando sozinho, eu quero saber que hora que vocês vão embora, né? Mas é muito gratificante poder compartilhar a palavra de Deus, né? Eu estou, no final do mês passado, fui acometido. Eu não peguei a Covid que me pegou, tá, gente? Mas fiquem tranquilos que já faz 3 semanas que eu negativei, tá? Mas a gente ainda fica com alguns sintomas, né? O cansaço, às vezes a respiração ofegante, mas estamos aqui para cumprir o chamado de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Enquanto vocês encontram, quero fazer um convite para vocês. Em agosto começa uma nova turma do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E quero convidar vocês para se matricularem, irem lá estudar, assim como fez o Cândido, né? Deus, Michele, Jorge, a Elisângela e mais outros aí que estão ministrando a palavra de Deus, que passaram por esse processo de aperfeiçoamento e amadurecimento na palavra de Deus. Atos capítulo 13. Eu lerei com vocês do versículo 1 até o versículo 4. Aqui a versão da minha Bíblia é NVI, nova versão internacional. Atos 13, do 1 a 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Até aqui. Olhando para esse texto, eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de igreja. E vocês podem estar pensando: poxa, mas o culto é um culto missionário, né? O pastor foi convidado para pregar no culto missionário e falar de missões. Sim. E por que eu quero falar sobre igreja? Porque essa igreja é uma igreja fantástica. A igreja de Antioquia, ela traz para nós não apenas marcas fundamentais e imprescindíveis do que é uma verdadeira igreja, mas também marcas fundamentais e imprescindíveis do que é uma igreja missionária. Porque não existe missões sem igreja. Missões começam na igreja, terminam na igreja, é sustentado pela igreja, é alimentado pela igreja, é apoiado pela igreja. E a gente vê aqui que a igreja de Antioquia foi um marco no livro de Atos, no que diz respeito a missões. Enviou aqui a princípio 2 missionários que revolucionaram o mundo e fundaram várias igrejas, e o evangelho cresceu para a glória do Senhor Jesus. Então, olhando para a igreja de Antioquia, vamos pensar um pouquinho sobre marcas fundamentais de uma igreja missionária. Marcas fundamentais e imprescindíveis de uma igreja missionária. Isso se faz necessário, gente, porque nós estamos vivendo um período em que muito se tem dito sobre igreja, muito se tem falado sobre igreja, tem se escrito vários livros sobre igreja. Isso nos deixa alegres, mas ao mesmo tempo triste. Nos deixa alegre pela quantidade de livros, mas nos deixam triste pelos títulos dos livros. Vejam, por exemplo, igreja desviada, igreja sem propósito, os sem igreja,
os movimentos do ser igreja. E hoje nós temos visto isso, porque a igreja tem caminhado por uma vertente perigosa. A igreja tem perdido a sua essência, a igreja tem se desviado do seu propósito. E principalmente depois da pandemia, muitas pessoas acharam que pode continuar servindo a Deus em casa. E dizem, não, a igreja sou eu. E se você pensa assim, se você já ouviu assim, eu quero dizer para você que você sozinho não é igreja. Um crente sozinho não é igreja, porque a palavra igreja significa ajuntamento, assembleia, os chamados para fora, plural. Então uma pessoa sozinha não é igreja. Então muitas pessoas têm saído da igreja e arrumado desculpa, não, eu posso servir a Deus aqui. Isso não é bem verdade. Quando a gente lê Atos capítulo 20, versículo 28, a Bíblia fala que a igreja foi comprada pelo sangue do Senhor. A igreja é importante para Deus. A igreja nasceu ali em Pentecostes, como foi cantado ali, né? Espírito que desce como fogo. A igreja foi implantada ali corporealmente aqui na terra a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse que virá buscar a sua igreja. Ele não disse que vai buscar um membro que está servindo ele na casa dele, mas que virá buscar a sua igreja. E quando eu olho aqui para a igreja de Antioquia, o livro de Atos é um livro fantástico, é um livro missionário. E a igreja de Antioquia é um modelo que nós deveríamos seguir, que nós deveríamos resgatar como modelo de igreja para as nossas vidas em pleno terceiro milênio no século 21. E a primeira marca que eu vejo de uma igreja, a partir da igreja de Antioquia, uma igreja missionária, está aqui no versículo 1. O texto diz, quando eu olho esse texto, gente, eu fico fantástico. Eu procuro me locomover lá para o começo do século I e entrar na igreja de Antioquia e ver essa beleza aqui desse culto onde eles estavam reunidos. Imagina a gente aqui estar reunido, né, adorando a Deus, e daqui a pouco escuta-se uma voz. Era a voz do Espírito Santo falando assim: separem-me, separem-me, Paulo e Barnabé. Hoje seria: separem-me, separem-me Cândido, separem-me Jorge, separem-me Elisângela, separem-me Nilson, separem-me para uma obra que eu tenho. Vejam, culto, eles lá adorando a Deus, simplesmente escutam essa voz do Espírito Santo, né? Uma voz tranquila, suave, mas uma voz potente, uma voz de autoridade, e que a igreja entendeu, que a igreja percebeu e mais do que depressa obedeceu. Mas a primeira marca que a gente vê de uma igreja missionária a partir da igreja de Antioquia está no versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O que é essa expressão de que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres tem para nos ensinar como base de uma igreja missionária? É que a verdadeira igreja do Senhor Jesus precisa ter como base, como prioridade, o ministério de ensino, o ministério pedagógico. Nenhuma igreja pode enviar um missionário se esse missionário não for ensinado, se esse missionário não for trabalhado, se esse missionário não atingir a maturidade cristã. Por isso que muitos estão se aventurando a ir para o campo missionário e chegam lá, quando vem o desafio, voltam, porque não passaram pelo processo de lapidação a partir da igreja. E além desse texto havia profetas e mestres. Quando a gente ouve e lê isso aqui, profetas, a gente pensa aquele homem que é levantado por Deus e fala: eis que te digo, assim diz o Senhor. Não, aqui no Novo Testamento essa palavra profeta era uma pessoa que tinha o dom de pregar a palavra de Deus. Mestre é aquele que tinha o dom de ensinar, ou seja, os dois tinham como ferramenta a palavra de Deus. A igreja de Antioquia era edificada na palavra de Deus. Era uma igreja que pregava a palavra de Deus, é uma igreja que ensinava a palavra de Deus. E veja, lá na igreja tinha, o texto fala plural, profetas e mestres. Era uma igreja fantástica que tinha nascido há pouco tempo, através do ministério dos apóstolos que se dispersaram e foram levando o evangelho e chegaram lá. E Filipe chegou, e depois levou Paulo, depois levou Barnabé, e a igreja começou a se estruturar e crescer. E agora a gente vê uma igreja sólida,
uma igreja solidificada, uma igreja com alicerce, porque era uma igreja que priorizava o ensino da palavra de Deus. Tinham pessoas com esses dons, e talentos, de pregar e de ensinar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que algumas áreas das igrejas do povo de Deus têm crescido assustadoramente. Reverendo Augusto Nicodemos disse que nunca na história da igreja se cantou tanto quanto agora. Graças a Deus por isso. O ministério de louvor, gente, se inovou, cresceu, e a igreja tem cantado. E esses cânticos têm saído da igreja e têm alcançado multidões aí fora. A gente escuta na televisão jogadores que fazem 3 gols, quando vai pedir música no Fantástico, pedem louvor. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por esses cantores gospel, por esse ministério de louvor que tem arrebatado jovens, que tem arrebatado milhares de pessoas para a igreja. Graças a Deus por isso. Só que em contrapartida, enquanto a igreja tem cantado bastante, nós estamos vivendo o pior período da história da igreja. É o período chamado de analfabetismo cristão. Analfabetismo cristão. Porque enquanto a igreja está cantando bastante, tem deixado de estudar a palavra de Deus. Inclusive algumas músicas evangélicas não são músicas que realmente seguem o padrão da teologia, o padrão do ensino. Muitas dessas músicas não são realmente para adorar a Deus, mas para enaltecer a figura do ser humano. Por quê? Porque a igreja tem cantado muito, mas tem aprendido pouco. O povo não quer mais aprender a palavra de Deus. O povo não quer mais ler a palavra de Deus. O povo não quer mais ser ensinado e acha que sabe tudo. Os grandes pregadores hoje que são procurados são aqueles que trazem mensagem de autoajuda, em vez de trazer mensagem de ajuda lá do alto. As pessoas querem ouvir coisas que venham massagear o seu ego. As pessoas querem ouvir profecias. Olha isso que eu te digo: Deus te escolheu para ser um vencedor. Deus te escolheu para te abençoar. Deus tem uma bênção na sua vida. Mas quando a gente olha aqui para a vida dos grandes homens de Deus, que foram heróis da fé lá em Hebreus, homens que enfrentaram fornalha, homens que foram cerrados ao meio, homens que foram perseguidos, esses são os verdadeiros heróis. Mas eram homens comprometidos com a palavra de Deus, que não estavam importando em ter prosperidade terrena, mas ter o galardão divino lá no céu, de ser o verdadeiro Filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que está aqui para exercer uma missão dada por Deus, para expandir o Evangelho, para edificar vidas, para solidificar a igreja. E a igreja de Antioquia tinha essa marca como prioridade, o ensino da palavra de Deus. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, era uma pessoa, era o Filho de Deus, que veio aqui e que tinha como prioridade ensinar a palavra de Deus. Vocês verão nos livros, nos evangelhos, que Jesus, sempre que ia para algum lugar, com raras exceções, né? Sempre que ia, ele ia para ensinar. Raras vezes ele ia para curar e para libertar. Ele ia com o intuito de ensinar. E chegando lá, as pessoas que estavam enfermas, que estavam possessas, eram curadas, eram libertas. Mas Jesus priorizava o ensino da palavra de Deus. Lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus chega a dizer assim no versículo 4 e 5: olha, eu glorifiquei o teu nome, consumando a obra que me desses a fazer. Que obra era essa? Ele está dizendo consumando. Eu consumei. Ele não tinha ido para a cruz ainda em João 17, ele só vai para a cruz em João 19. Que obra era essa? Ele dizendo que já tinha consumado. Não era cruz. Ele diz no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Essa obra que Jesus tinha consumado antes da cruz foi a obra de ensinar, de discipular 12 homens para
para fazer diferença, para dar continuidade ao ministério dele, para edificar a igreja na base da palavra de Deus, como mesmo diz, edificada na doutrina dos apóstolos. E a igreja de Antioquia, que era uma igreja missionária, e teve êxito missionário, porque primeiro entendeu que precisava ensinar os seus membros. Primeiro entendeu que a prioridade era o ensino da palavra de Deus, porque é a palavra que nos salva, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos santifica, e é a palavra que nos lapida para nos levar para o céu. A igreja de Antioquia entendia isso, e toda igreja, se quiser ser uma verdadeira igreja missionária, tem que priorizar o ensino da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período em que muitas igrejas já não têm mais escola bíblica dominical. Tem lá campanha para tantas as coisas, mas não tem uma escola bíblica, não tem culto de doutrina, não tem um ministério de ensino, e essas igrejas estão perecendo, porque o que faz diferença na vida das pessoas é a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, que é ensinada com frequência, que é ensinada com prioridade na igreja. E a igreja de Antioquia prezava por isso. Havia lá pessoas capacitadas por Deus para pregar a palavra, para ensinar. Os profetas que pregavam e os mestres que ensinavam. Então essa é a primeira marca de uma igreja que Deus quer aqui na terra, e que também é uma igreja missionária, uma igreja que prioriza o ministério de ensino. E no versículo 2 tem aqui que eu falo que é outro manto. Olha que coisa bonita, né? Na minha versão diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. E algumas outras versões falam: enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. A segunda marca de uma igreja missionária, a segunda marca da igreja de Antioquia, era uma igreja que também priorizava a adoração. A palavra adoração também é traduzida como serviço, porque eles entendiam que a adoração era um serviço prestado a Deus. Eles iam para a igreja, eles se reuniam para adorar o Senhor. Eles não iam lá atrás de bênção, eles não iam lá atrás de show, eles não iam lá atrás de apresentações, eles iam lá para adorar o Senhor. Eles não iam lá para serem aplaudidos, eles iam lá para aplaudir o Senhor. A prioridade era Deus, gente. Quem merece, quem deve ser adorado é Deus. Por isso que a igreja tem altar. Altar é lugar de pessoas que servem. Palco é lugar de pessoas que querem aparecer, querem ser aplaudidos. Igreja não tem palco. Igreja não é lugar para ser visto. Igreja é lugar de serviço. Um serviço de adoração a Deus. E nós temos que ter essa postura de, quando nos encaminharmos para a igreja, se perguntar: o que você vai fazer na igreja? A gente pode responder com várias respostas, né? Eu vou lá buscar uma bênção. Igreja é lugar de bênção também. Eu vou lá ouvir o louvor. Igreja é lugar de ouvir o louvor também. Eu vou lá para desfrutar da comunhão dos santos. Igreja é lugar para isso também. Mas antes de tudo, e primeiro de tudo, e mais importante de tudo, igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar onde as pessoas se reúnem para adorar o Cordeiro que esteve morto, mas está vivo. Igreja é lugar para adorar o Senhor Todo-Poderoso, digno de todo louvor e toda adoração. Quando a gente lê o Antigo Testamento, eu fico pasmado com algumas expressões, né? Com alguns textos. O Salmo 84, o salmista escreve aquele salmo maravilhoso. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Olha, lá até o pardal e a andorinha encontraram um ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Olha, é melhor para mim ficar um dia na tua casa do que 1000 dias aí fora. Olha, Senhor, eu quero te adorar. E a gente vê ali o Salmo 120 em diante, que são chamados Salmos dos degraus, os Salmos das peregrinações. Eram cânticos que o povo cantava quando se dirigia em procissão para o templo. Eles iam lá para adorar a Deus, eles iam lá para adorar o Senhor. E a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores.
Quando nós nos dirigimos para a igreja pensando nisso, olha, se Deus me curar, amém. Se Deus tiver uma palavra para alegrar o meu coração, amém. Se Deus enviar uma orientação para mim, amém. Se Ele não fizer nada disso, não tem problema, porque eu vou lá para adorar Ele, porque o que Ele já fez por mim não tem preço, e tudo que eu fizer por Ele não se compara com o que Ele fez por mim, porque eu era perdido e hoje fui encontrado, eu estava morto e hoje revivi, eu era uma pessoa que estava destinada ao inferno e hoje eu tenho céu como garantia, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, porque Deus mandou o seu Filho Cordeiro para morrer por mim. E eu vou lá para adorar o Cordeiro que está vivo. Eu vou lá para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma igreja missionária é uma igreja que tem essa marca de adoração, onde o povo adora. E quando o povo está adorando, coisas acontecem. Quando o povo realmente está com o coração aberto para adorar Deus, não para ser adorado. Temos que entender isso, que estamos aqui para adorar Deus. Um certo culto, uma irmã chegou assim, e antes de começar o culto falou: pastor, eu quero louvar, eu quero cantar um hino para Jesus, você me dá a oportunidade? O pastor: tá bom, irmã, eu dou. E durante o culto foi tendo tanta coisa, o pastor acabou esquecendo, né? E quando acabou o culto, aquela irmã chegou assim, brava, vermelha: pastor, o que foi, irmã? O Senhor esqueceu de mim, eu queria cantar o hino para Jesus, o Senhor não me deu oportunidade. Irmã, me perdoa, esqueci, irmão. Mas canta agora. Mas agora o povo já foi embora. Irmão, mas você não falou que queria cantar o hino para Jesus? Jesus está aqui, canta que Ele vai escutar. Não era para Jesus? Era para Jesus mesmo, era para o povo. E muitas coisas que são feitas na igreja com o rótulo de adorar o Senhor, infelizmente não é para isso. São pessoas que querem aparecer. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja está despertando para o ministério de entretenimento. Está querendo trazer alegria para o povo, entretenimento, mas não a verdadeira adoração que só o Senhor merece. Que só o Senhor merece. É Ele que deve ser adorado. Se Ele não for adorado, o culto não é culto. Se Ele não for adorado, não importa o quão alegre nós saímos daqui, sairemos sem o aval, sem a aprovação de Deus. Ele que é digno de toda adoração. O povo estava lá adorando, e aquela adoração foi tão bonita, gente, tão sincera, que enquanto eles estavam adorando a Deus, cantando, né? Olha, eu quero navegar no oceano do Espírito, olha, tudo eu entregarei, Senhor. E aí o Espírito Santo aparece e fala. Essa é a terceira marca de uma igreja missionária, à luz da igreja de Antioquia. Uma igreja que ensina, uma igreja que adora, e uma igreja que tem os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. Precisamos estar com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. Muitas vezes estamos lá na igreja, naquela euforia, e nem percebemos o agir do Espírito Santo, nem percebemos que o Espírito Santo está presente. E o Espírito Santo estava presente aqui no meio desse momento de adoração. Estava ali. Estava alegre porque o Cordeiro de Deus estava sendo adorado. E ele aparece e a igreja percebe. Enquanto eles estavam adorando, o texto fala, enquanto adoravam, o Senhor jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me a Paulo e Barnabé. Uma igreja missionária precisa ter os ouvidos abertos para a voz do Espírito Santo. A gente encontra na Bíblia várias vezes a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem crente que vai para a igreja para ouvir queixas, reclamações. Tem crente que chega em casa contando: olha, eu não gostei daquela irmã, não gostei daquele irmão, olha, eu não gostei do culto, não gostei do grupo do louvor, eu não gostei da expressão do pastor. Mas não chega em casa dizendo assim: o Espírito Santo falou comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Meu querido irmão, seu ouvido está aberto para quê?
Para queixas dos homens, para queixa das pessoas, ou para a voz fidedigna, cristalina do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo quer falar, deseja falar, ele fala em todos os cultos. É que às vezes os nossos ouvidos estão sintonizados em outras coisas, mas não na voz do Espírito Santo. Uma igreja missionária tem os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, que coisa bonita, né? E eu vejo isso, né? O Espírito Santo fala assim: olha, aqui na igreja tem duas pessoas que eu quero que vocês separem. Quero que vocês separem Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. E olha o que diz o versículo 3: depois de jejuar e orar. Parece que a igreja está desobedecendo. O Espírito Santo fala e eles não vão orar e jejuar. O que eu vejo aqui, gente? Em primeiro lugar, o Espírito Santo entende que a igreja tem uma liderança, embora ele seja o poder, a chama, o combustível da igreja, embora ele seja o dono da igreja, ele respeita a liderança da igreja. O Espírito Santo não ficou zangado com o que a igreja fez depois dele falar de orar, antes de separar os dois. E por que a igreja fez isso? Porque a igreja sabia que eles eram homens, seres humanos, sujeitos a falhas, e eles vão orar para se certificar se realmente aquela voz era a voz do Espírito Santo, se não era a emoção deles, se não era o calor humano, se não era a impressão deles. Eles queriam se certificar, e o Espírito Santo não ficou zangado com isso, porque sabiam que ali havia um povo sério, uma igreja séria, que queria fazer as coisas certas, e queria ter certeza de que aquela voz era a voz do Espírito Santo, não era a voz do inimigo, não era a voz da carne, não era a voz das emoções, era a voz do Espírito. E veja, gente, o Espírito Santo, ele fala para a igreja: vocês é que vão separar. Tem esse que eu quero, mas vocês é que vão separar. O Espírito Santo respeita a hierarquia aqui na terra, porque quando a gente vê lá em Atos 20, 28, que ele constituiu na igreja presbíteros, bispos. Foi o Espírito Santo que constituiu, mas ele colocou na igreja para alicerçar a igreja. Ele respeita a liderança, ele não quer passar por cima da liderança. O Espírito Santo tem essa educação de hierarquia, embora ele seja o soberano, mas ele não se sente ameaçado, ele não se sente ofendido por a igreja orar para ter certeza de que realmente era a voz dele. O Espírito Santo entende. Então a terceira marca de uma igreja missionária é que tem os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. E a quarta marca está aqui, ainda continua no versículo 3 e no versículo 4. Assim, depois de jejuar, orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E aí o versículo 4: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A quarta marca de uma igreja bíblica, de uma igreja missionária, é que tem a mente aberta e a conscientização de que precisa enviar pessoas para o campo. Pessoas essas que foram selecionadas pelo Espírito. Não são pessoas que simplesmente são amiguinhos do pastor, do dirigente. Não são pessoas porque cantam bem, porque pregam bem. São pessoas que foram direcionadas, selecionadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem escolhe, mas não é o Espírito Santo quem envia a igreja. Você vê aqui que o Espírito Santo não pegou Paulo e Barnabé lá sozinho e falou assim: Paulo e Barnabé, ó, estou mandando vocês, arruma a bala de vocês e vão lá para Seleucia, da terça. Não, é lá na igreja que o Espírito Santo trabalha. E é lá através da igreja que o Espírito Santo fala: olha, é a igreja que tem que enviar vocês, é a igreja que tem que dar suporte para vocês. Uma igreja bíblica, uma igreja missionária, aquela que, depois de certificar de que realmente essa é a vontade do Espírito Santo, envia o missionário e não os abandona, dá suporte. Quando aqui fala que eles impuseram as mãos, estavam dizendo assim: olha, nós reconhecemos que vocês foram escolhidos pelo Espírito Santo, e vocês têm da nossa igreja o aval, vocês têm autoridade, autonomia, e vocês podem contar conosco.
nós estamos enviando vocês. Vocês estão indo em nome da igreja. Vocês não são aventureiros. Vocês não são esses pregadores que dizem que são pregadores itinerantes, gente. Deus zela pela igreja. Se você vê aí um missionário, um pastor, um pregador itinerante, de que igreja você... Ah, não tenho igreja, eu sou itinerante. Desconfie. Porque o verdadeiro servo de Deus tem que ter uma igreja por trás, que o apoie, que ora, que trabalha nele para ser maduro. Esses caras que não têm ministério, gente. Por que está no ministério então se não tem ministério? Isso é um mistério. O cara que fala, eu não tenho ministério, mas estou exercendo o ministério. Duvide que aí tem mistério. Os caras querem fazer as coisas sozinhos. Ah, eu não aceito de homem não manda em mim, quem manda é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandasse, você estava obedecendo a liderança humana. Porque é que o Espírito Santo pede para a igreja orar, pede para a igreja se separar. E a igreja vai lá, entende e põe as mãos dizendo, olha, vocês têm o nosso aval. Vocês vão com a nossa bênção. Nós estamos enviando, eles impuseram as mãos, oraram e os enviaram. Foram enviados pela igreja. E olha que coisa interessante, gente. O versículo 3 fala que eles foram enviados pela igreja. E o versículo 4 fala que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eles foram enviados pela igreja ou pelo Espírito Santo? Eles foram enviados pela igreja que obedecia ao Espírito Santo. E a pessoa que se aventura a fazer missão precisa estar debaixo do aval da igreja e debaixo do aval do Espírito Santo. Se ele disser que está seguindo o Espírito Santo, não está seguindo a igreja, desconfie. Não é. Porque se ele estivesse seguindo a orientação do Espírito Santo, ele vai se submeter à liderança da sua igreja. E a igreja de Antioquia os enviou e eles foram enviados pelo Espírito. E a gente vai ver o trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Que maravilha. Vocês vão ver que eles estão indo. E Paulo quer ir para um lugar. Depois ele fala assim, olha, o Espírito Santo barrou, falou que não é por aqui. Opa, então vou obedecer. O Espírito Santo mandou vir para aqui, eu vou. E aí eles ouvem, tem um sonho, uma visão, que alguém falou, vai na Macedônia, passa Macedônia, ajuda-nos. Ele entendeu que era o Espírito Santo, ele vai por lá. Veja que esses missionários estão sendo direcionados pelo Espírito Santo, mas saíram de uma igreja que os ensinava, saíram da igreja que tinha como prioridade o ensino da palavra de Deus. Eles estavam maduros, saíram de uma igreja que adorava a Deus, que tinha como estilo de vida a adoração, não era entretenimento, não era só alegria, não era show gospel, era culto de adoração a Yahvé. Saíram de uma igreja que tinha os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Saíram de uma igreja que obedecia à voz do Espírito Santo. E eles saíram obedecendo à liderança da igreja. E foram para o campo, sendo direcionados pelo Espírito Santo e patrocinados pela igreja. E aí vocês conhecem o livro de Atos, né? Eles fundam a igreja de Éfeso, fundam a igreja de Filipos, fundam a igreja da Galácia, fundam a igreja de Corinto, fundam a igreja de Tessalonicenses, fundam a igreja dos Colossenses, fundam a igreja de Roma, estão lá fazendo esse trabalho maravilhoso, além de contar as pessoas que se converteram, que tiveram ministério, né? Priscila, Áquila, Apolo, Tito, quem mais? Timóteo, Filemão, porque eles obedeceram à voz do Espírito Santo, estavam numa igreja que entenderam que era ser uma igreja, que tinha como marca o ensino da palavra de Deus, adoração a Deus, sensibilidade à voz do Espírito Santo e o envio e o sustento missionário pela uma igreja que obedece ao Espírito Santo. E os missionários estavam submissos a essa igreja. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite, que vocês pensem numa igreja missionária, mas também pensem numa igreja, porque se uma igreja não for missionária, é difícil ela ser igreja. A gente vê em Atos que todas as igrejas aqui eram igrejas missionárias. Eu sempre costumo dizer que nós somos chamados lá fora, somos chamados lá de fora, pela salvação,
Somos chamados para vir aqui para a igreja para ser trabalhado na santificação. E depois a igreja tem que nos mandar lá para fora para fazer missões. Mas a gente só vai fazer missões depois que for tratado aqui na igreja. Com ensino, com a lapidação, com a sensibilidade à voz do Espírito Santo, para passarmos pelo processo de santificação e recebermos a maturidade suficiente para ser missionário. Ah, pastor, mas eu não sou missionário. Se você tem um vizinho, lá é o seu campo missionário. Você pode falar de Jesus para ele. Se você tem um trabalho, lá é o seu campo missionário. Fala de Jesus para os seus amigos. Se você estuda, a sua escola é o seu campo missionário. Vá lá. Mas se alimente na sua igreja, para você ser verdadeiramente um missionário do Senhor. Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Que essa palavra, aí, através da ação do Espírito Santo, motive e desperte vocês a valorizar a igreja e a se deixarem tratar pela obra do Espírito Santo através da igreja de vocês. Deus abençoe grandemente. Para que eu possa...